Por que é que a LED Roadway Lighting nomeou a sua linha de luminárias LED Série Satélite? Porque tanto a filosofia como a abordagem ao design que planejaram a longa vida e confiabilidade disto são as mesmas filosofia e abordagem ao design que planejaram a longa vida e confiabilidade disto. A LED Roadway Lighting é um novo tipo de empresa de iluminação que oferece uma nova abordagem à concepção e fabricação no que diz respeito a produtos destinados à iluminação pública. Como líder desta indústria, somos especialistas em luminárias LED com desempenho de alta qualidade, que conseguem aguentar qualquer tipo de meio ambiente durante 20 anos sem manutenção. Criamos um sistema na elaboração das nossas luminárias LED, tendo em vista sua concepção e construção inseridas num sistema com a duração de 20 anos. Assim, todos os nossos departamentos, em colaboração com a nossa equipe de engenheiros, trabalharam juntos, de forma a conseguir criar e desenvolver um produto completamente novo, a partir do zero. Nem todos os LEDs são criados da mesma forma. São fabricados em grandes lotes, geralmente com muito pouca consistência de cor e eficácia. Os LEDs são depois separados em grupos, em diferentes compartimentos, de acordo com a sua cor, eficácia e voltagem. Usamos apenas os LEDs das marcas líderes da indústria, que são selecionados a partir dos compartimentos que só possuem os LEDs de mais alta qualidade. Ainda assim, testamos regularmente os nossos produtos para a verificação da sua eficácia. O nosso sistema óptico consiste numa concha refletora que recolhe e direciona a luz dos LEDs. Esse tipo de refletor maximiza a entrega de luz. As nossas duráveis lentes acrílicas resistentes aos raios ultravioletas possuem refratores de alta transmissão individual, que procedem ao fino ajuste na distribuição de luz. Quando todos estes componentes ópticos são combinados, o resultado é uma luminária que produz um padrão de luz uniforme, que projeta a mais alta qualidade de luz exatamente na área necessária. As luminárias LED tradicionais produzem um efeito de foco de luz concentrado numa pequena área diretamente embaixo da luz, criando assim zonas escuras entre os postes. O nosso design único e revolucionário permite que controlemos 100% da saída de luz, criando assim uma luminária que oferece uma extraordinária potência de luz aliada a uma distribuição uniforme de iluminação, qualquer que seja a altura em que for montada. Quando comparadas com luminárias de sódio de alta pressão, as luminárias da LED Roadway Lighting projetam muito mais luz numa determinada área, usando muito menos energia. O calor afeta diretamente a eficiência e o tempo de vida útil dos LEDs. A dissipação rápida e uniforme do calor melhora a potência luminosa e prolonga a duração dos LEDs. Reconhecemos a importância crucial da gestão térmica logo na fase inicial da criação das nossas luminárias. O nosso primeiro passo nesse sentido foi o de criar uma fonte de luz a partir de um circuito impresso em alumínio. Ao contrário das tradicionais placas de circuito em fibra de vidro, o alumínio é um material condutor que rapidamente dissipa o calor para longe dos LEDs. As nossas placas de circuito são fixas diretamente ao invólucro da luminária, constituído por uma só peça fundida, que foi concebida para dissipar de forma passiva o calor usando dissipadores em forma de barbatana. Esta combinação única cria uma área de superfície máxima e resulta numa dissipação de calor uniforme, assegurando assim que a luminária se mantenha fresca no verão e livre de gelo no inverno. Alguma vez você viu uma luminária pública que consegue fazer isto?
A nossa série satélite foi concebida para ser a mais forte e mais fiável luminária do planeta. Eis algumas das suas características. Um design de autolimpeza que impede a acumulação de dejetos nos dissipadores de calor do invólucro. Um compartimento de fonte de alimentação e um compartimento dos elementos ópticos com a classificação IP66. Uma forma que visa impedir as aves de fazerem os seus ninhos. Um sistema de montagem que permite uma instalação rápida e simples em postes ou suportes já existentes. Uma borda estudada para impedir que a água escorra para dentro da luminária e para impedir a formação de pingentes de gelo no inverno. E são aprovadas pela Dark Sky Association. As nossas luminárias também atingem ou excedem as normas do IES-RP8, CIE e BSI, no respeitante à iluminação pública. A LED Roadway Lighting tem uma capacidade de produção de mais de 260 mil luminárias por ano, na nossa fábrica de 5.100 metros quadrados de ambiente climatizado. Possuímos ainda capacidade adicional de fabricação na Europa e nos Estados Unidos. Como fabricantes de produtos de iluminação LED desde 2003, criamos e construímos todas as nossas fontes de luz e fontes de alimentação. Esta integração vertical resulta numa maximização de qualidade em todo o processo de fabricação. Uma vez que a umidade pode ser prejudicial aos LEDs antes da sua instalação na luminária, nós armazenamos todos os nossos LEDs em compartimentos à prova de umidade para a preservação da sua integridade antes da produção. A atenção dada aos pequenos detalhes resulta numa construção e confiabilidade superiores. A LED Roadway Lighting possui uma certificação ISO, como uma das primeiras certificações IPC de linhas de montagem isentas de chumbo na América do Norte. Testamos rigorosamente todas as nossas luminárias antes do envio, em áreas cruciais, tais como consumo e potência. As nossas luminárias foram também testadas em situações de ventos ciclônicos de categoria 5, de chuvas torrenciais e de vibrações extremas, geralmente encontradas em pontes e viadutos. A fonte de alimentação eletrônica é um elemento crucial em qualquer luminária LED. Dela depende a confiabilidade de todo o sistema. A maioria das fontes de alimentação destinadas à indústria de luminárias LED são construídas com componentes concebidos para uma duração de vida útil de 4 a 8 anos. Na LED Roadway Lighting, concebemos e construímos a nossa própria fonte de alimentação a partir da estaca zero, usando os mesmos componentes de longa vida e de resistência a altas temperaturas, iguais aos que são utilizados em satélites e aeronaves. Assim, a nossa fonte de alimentação é construída especificamente para o fim a que se destina e, tecnicamente, concebida para durar 20 anos. Os nossos condensadores eletrolíticos, componentes essenciais da nossa fonte de alimentação, foram calculados para uma duração de 110 mil horas, o que equivale a 22 anos de funcionamento quando aplicados num quadro de iluminação pública normal. Por outro lado, as fontes de alimentação da concorrência, que usam condensadores de nível comercial não soldados, são calculados para uma duração de 28 mil horas, o que equivale aproximadamente a 6 anos e meio de funcionamento quando aplicadas no mesmo quadro. As fontes de alimentação da concorrência usam um composto de envasamento que reveste e protege os seus componentes. Quando a temperatura local se altera, de acordo com as estações do ano, este composto sofre dilatações e contrações, que exercem uma pressão direta naqueles componentes, levando eventualmente ao seu desprendimento da placa do circuito e causando assim falhas de funcionamento na fonte de alimentação. As nossas fontes de alimentação não usam nenhum composto de envasamento. Em vez disso, os componentes eletrônicos são colocados num invólucro impermeável,
a umidade e a sujeira, com a classificação IP66. Tudo isso contribui para uma coisa: confiabilidade. Como é que se pode medir o potencial de vida útil e confiabilidade de uma fonte de alimentação? Existem dois métodos principais que os fabricantes usam para determinar e depois promover a confiabilidade das suas fontes de alimentação. O primeiro e o mais comum usado na indústria é o coeficiente de falhas baseado num determinado número de fontes de alimentação testadas durante um determinado número de horas. Esta abordagem é, porém, muito enganosa porque não se refere à vida útil dos componentes individuais que fazem parte da fonte de alimentação. Podem existir e, em muitos casos, existem mesmo componentes que apenas duram 3 ou 4 anos, numa fonte de alimentação que supostamente deveria durar 150 mil horas. Isto significa que estas fontes de alimentação falharão em quantidades elevadas, muito antes das expectativas do cliente, que contava com uma vida útil de 150 mil horas destas fontes de alimentação. Um método de confiança para determinar o tempo médio entre falhas MTBF e, portanto, a confiabilidade é o teste padrão Teocordia SR332. Este teste é internacionalmente aceito como o modelo a seguir para determinar a confiabilidade de componentes eletrônicos há mais de 30 anos. Teocordia foi originalmente desenvolvido por Bell Labs para a indústria de telecomunicações e é usado por muitas corporações multinacionais. As nossas fontes de alimentação são também testadas pelo método Teocordia SR332 num laboratório independente. Este teste, amplamente provado na prática, é usado nas mais variadas indústrias, entre elas a indústria aeroespacial, e testa múltiplos aspectos da fonte de alimentação e seus componentes. O teste MTBF da Teocordia é tão importante porque leva em consideração o tempo de vida útil, a temperatura e a qualidade de cada um dos componentes individuais que fazem parte da fonte de alimentação. Na análise Teocordia, são usados sensores de temperatura para medir a temperatura da fonte de alimentação durante o seu desempenho, já que os componentes eletrônicos são como os LEDs: quanto mais aquecem, mais depressa se deterioram. Uma vez que os valores MTBF tenham sido medidos e calculados, então a confiabilidade do produto pode ser prevista com precisão. Por que é que o MTBF é tão importante? Porque prevê com precisão os custos de manutenção, que é um dado fundamental do custo total. A iluminação pública é cara e pode representar mais de 30% dos gastos com energia nos orçamentos municipais. Como qualquer outro bem, o cliente deverá não só preocupar-se com o seu custo inicial, mas também com o custo decorrente ao longo do tempo de vida útil desse mesmo bem. Quando se trata de calcular um projeto de iluminação pública, há 3 pontos importantes a considerar: o consumo de energia, custos de manutenção e o custo inicial. Vamos dar uma olhada ao tempo de vida útil de 3 tipos diferentes de iluminação pública, numa comunidade com 20 mil luminárias. A iluminação pública é, no fundo, uma questão de segurança pública. A maioria das comunidades segue algum tipo de diretrizes nacionais relativas à segurança relacionada com a iluminação pública, a fim de determinarem as suas necessidades e requisitos. Ao compararmos o consumo de energia de qualquer luminária pública, devemos também levar em consideração a sua potência